Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de quinta-feira, são exatamente as 11 horas da manhã, eu quero louvar a Deus, pois já estou aqui na nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Jardim Catarina, atendendo os irmãos, aquele irmão que desejar. Também já estive na casa de alguns irmãos nesta manhã, orando, conversando, trazendo a leitura da palavra, e nesse momento eu quero trazer algo da parte de Deus para a sua vida. Algo que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 36. Marcos 5, versículo de número 36, que somente a parte final, ele diz assim: não temas, crer somente. Essa palavra é muito interessante, muito forte, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele falando para Jairo. Jairo com seu coração angustiado, pois a sua filha estava à beira da morte. E então a palavra de Deus nos diz que Jairo procura Jesus. E quando Jairo encontra Jesus, ele se prostra diante de Jesus e convida Jesus para estar em sua casa. E a palavra de Deus diz que Jesus aceita o convite, e então Jesus vai à casa de Jairo. Mas na caminhada de Jesus até a casa de Jairo, alguma coisa aconteceu. A multidão o seguia Jesus, mas havia também uma senhora que estava sofrendo há 12 anos. E ali, aquela mulher viu que era o momento, era aquele momento, era o momento da tua vitória. Mas olha só, Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Por quê? Porque na casa de Jairo tinha uma menina de 12 anos que estava com uma enfermidade que iria à morte. Ei, o que eu quero falar para você nesta manhã? Muitas das vezes a nossa vida está como a vida do Jairo. Nós, quando queremos receber alguma coisa, não queremos que nada interrompa a nossa caminhada. Queremos total exclusividade. Eu creio que Jairo, quando Jesus te direciona à sua casa, Jairo foi muito feliz. Jairo ia se realizando. Naquela época, não sei qual era o meio de comunicação, mas vamos imaginar se fosse hoje um WhatsApp. Vamos imaginar se fosse hoje um celular. Provavelmente ele tinha pego e falado assim para a esposa: olha, Jesus está indo na nossa casa. Prepara aí que Jesus está indo comigo, eu estou levando Jesus. Claro que naquela época não tinha WhatsApp e nem tampouco celular. Estou fazendo algo simbólico, Mas a alegria de Jairo de saber que Jesus iria para a sua casa, a alegria de Jairo que sabia que a sua filha poderia ser curada, pois assim, quando ele chega a Jesus, ele diz para ele: a minha filha está moribunda, rogo-te que venha e impõe as mãos sobre ela e que ela sare e viva. Então Jairo já sabia que a sua filha ia morrer, mas quando ele estava diante de Jesus, nasceu no coração de Jairo a esperança de vitória, que algo iria mudar aquele quadro. Mas na caminhada, a qual Jesus estava indo para a sua casa, uma mulher toca na orla do vestido de Jesus. Eu não quero falar desta mulher, vou deixar para outro dia. Mas quando aquela mulher toca, a multidão para, A multidão para, Jesus para. Os projetos de Jairo começam a mudar. E Jairo, de repente, escuta Jesus falar: quem tocou em mim? E ninguém falava nada. A hora ia passando, o tempo ia passando. Quando nós estamos com um problema, o nosso maior inimigo é a hora, porque nós queremos que a bênção chegue e ela demora a chegar. Então Jairo estava diante da bênção, mas só que ali Jesus perguntava: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Porque saiu alguma coisa de mim. Quando de repente os discípulos falam: mestre,
A multidão te oprime, a multidão é grande. E você pergunta, quem te tocou? Olha para a multidão. Quem é que estava lá? Jairo. Jairo estava ouvindo Jesus falar. Jairo ouviu os discípulos responder dizendo que a multidão era grande. Imagina o coração de Jairo. O coração de Jairo ali dizendo assim, vamos imaginar Jairo pensando, não é possível. Quem tocou em Jesus? Quem está atrapalhando a minha vitória? Não tenho algum relato bíblico para comprovar o que eu vou falar, mas vamos imaginar que Jairo deve ter falado assim, quem tocou em Jesus se apresente logo, porque a minha filha está morrendo, me ajude. Jairo talvez intercede, mas ninguém se apresentava. E ali, quando de repente esta mulher, que eu não vou falar dela, ela se apresentou. E quando ela se apresenta, Jesus então começa a conversar com aquela mulher. E conforme Jesus começa a conversar, o coração de Jairo começa a apertar. E Jairo começou a ver que a hora se passava e os problemas estavam se agravando, até a ponto que começa a chegar aquelas visitas que nós não gostaríamos que chegasse. Jairo começa a receber os seus amigos que estavam na sua casa. O semblante dos seus amigos eram tristes. E os seus amigos chegam para Jairo e dizem assim, Jairo, não incomode mais o mestre, pois a sua filha faleceu. Agora só nos resta uma coisa, Jairo. Vamos deixar Jesus na sua caminhada e vamos os preparos para o sepultamento. Não tem mais jeito, acabou, ela morreu. Imagine o olhar de Jairo para Jesus, o olhar de Jairo para aquela multidão. Jairo provavelmente devia estar pensando no seu coração, Jesus, se tu não tivesse parado aqui, chegava na minha casa a tempo. Jairo talvez olhava para aquela multidão e falasse assim, por que vocês atrasaram? Imagina Jairo olhando para aquela mulher, ele devia estar pensando assim, por que mulher? Tu não se apresentou logo. Eu perdi a minha filha. A esperança de Jairo foi a zero. Os amigos de Jairo falaram para ele assim, olha, vamos preparar para sepultar, pois a sua filha já está morta. Mas naquele momento, quando Jairo começou a se abater, quando Jairo pensou assim, não tem jeito, realmente meus amigos estão certos, Jesus simplesmente fita os olhos para Jairo. E quando Jesus olha para Jairo, Jairo também olhou para Jesus. Ei, olha que coisa linda. Como você está nesse momento? Olha só, Jairo acabou de receber a notícia que a sua filha tinha morrido. Jesus estava indo para a casa de Jairo e todo o projeto acabou. Não tem mais jeito. Quem sabe nesta manhã, você ouvir esta palavra, você poderá dizer assim, tudo para mim acabou. Ei, nesta manhã eu quero dizer para você, Jesus é a ressurreição e a vida. E aonde ele chega, um milagre acontece. Jesus olha para Jairo e ali, diante dos seus amigos, dando aquela palavra negativa, Jesus fala para ele, fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Ei, nesta manhã talvez os teus sonhos devem ter ido como cachoeira. Talvez você já parou de sonhar, talvez você está um morto-vivo, mas nesta manhã, Jesus fala para mim, para dizer para você não temer, crer somente, porque Ele é soberano, Ele é o Deus da nossa salvação. Olha o que acontece, quando Jesus fala para ele, crer somente, Jairo provavelmente deve ter pensado assim, crer em quê? A minha filha já morreu. Crer em quê? Não tem mais jeito. Só me resta agora ir lá sepultar. Ei, muitas das vezes a nossa vida está assim. Mas Jesus ali, ele simplesmente, ele percebe que até os amigos de Jairo não acreditavam em um milagre. Então Jesus seleciona com quem vai com ele.
E quando Jesus ele vai se aproximando da casa de Jairo, o que fizeram aquela multidão que estava lá? Vamos imaginar aquela multidão rindo da cara de Jesus. O versículo de número 39 diz assim: e entrando ele disse: por que vocês alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus, ele sabe do nosso futuro. Ele conhece particularidade de cada um. Quando Jesus diz que a menina não estava morta, aquela multidão, no versículo 40, começa a rir da cara de Jesus. Assim é os dias atuais. As pessoas conhecem Jesus, mas não acreditam no poder. Qual foi a palavra de Jesus para Jairo? Jairo, crer somente. Nesta manhã, eu quero dizer que ainda que a multidão de pessoas estejam falando para você que não adianta, desista. Se Jesus falou para você crer somente, esquece a multidão. Eu costumo falar aqui na igreja que você e o Espírito Santo é a maioria. Então tenha sua fé em Deus, acredite no Deus que pode tudo, no Deus que pode mudar uma história, no Deus que inverte situação. Esse é o nosso Deus. E aqui, quando aquele povo começaram a rir de Jesus, Jesus pediu que todos saíssem. Sabe por quê? Porque como o milagre vai acontecer num ambiente negativo? O que eu quero nesta manhã te fazer um convite: tira da sua vida as pessoas que são negativas, as pessoas que não acreditam no poder de Deus. Quantas das vezes nós estamos dando ouvido a quem não merece? Às vezes acreditamos em pessoas que não têm nada para te oferecer. Pessoas que vivem numa vida de fracasso, no desespero, pessoas que não acreditam mais no agir de Deus. O que eu quero nesta manhã dizer para você: Jesus ele disse para Marta quando Jairo morreu, Jesus disse para Maria quando Lázaro morreu, Jesus disse para Marta e Maria: crê somente, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. O que ele diz? Ainda que esteja morto, viverá. Quantas pessoas estão mortas nos seus sonhos, nos seus projetos, porque não crerem no poder de Deus? Acostumaram levar a vida da forma, e como diz uma música mundana, deixa a vida me levar. Não, deixa Jesus te levar. A vida não vai te levar a lugar nenhum se Jesus não estiver na frente. Então nesta manhã eu quero deixar esta palavra para você, que você saiba, para que você saiba que Jesus não mudou. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é o Deus da nossa salvação. E aqui a palavra de Deus diz que aquela multidão ria, aquela multidão não acreditava. Talvez você esteja cercado de pessoas que não acreditam no poder de Deus. Talvez você esteja abraçado por pessoas que estão te consolando para você ir lá sepultar os teus sonhos, conforme Jairo estava abraçado por amigo dizendo: olha, deixa Jesus, ela já morreu. Nesta manhã o que eu quero dizer: sai do meio desses amigos que não creem no poder de Deus, sai do meio desse povo que fala de Deus, mas não crê no poder de Deus, sai do meio desse povo que conhece a grandeza de Deus, mas prefere viver uma vida mesquinha, uma vida na dependência de terceiro. Seja totalmente dependente de Deus. Nesta manhã, o que eu quero dizer, Jesus fala para Jairo crer somente. Jairo olhava a multidão rindo para Jesus, mas Jairo estava naquele momento acreditando que Deus era a vida. Nesta manhã não deixe se elevar o seu coração a coisa do presente século, mas creia no poder de Deus. O que acontece? Quando Jairo, na sua casa, com Jesus na sua casa, Jesus então o que faz? Jesus pede que aquele povo não entrasse, que aquele povo se retirasse. E ali Jesus entra naquela casa. Aos meus olhares, aos olhares humanos, aquela menina estava morta. Aos olhares da medicina, aquela menina estava morta. Aos olhares da autoridade, aquela menina estava morta. Mas ao olhar de Jesus, aquela menina estava dormindo. Nesta manhã, como está o teu sonho?
Talvez o seu olhar, os teus sonhos estão mortos. Talvez o olhar da sua família, os teus sonhos estão mortos. Talvez o olhar dos seus amigos, os teus sonhos estão mortos. Mas ei, como é que estão os seus sonhos nos olhares de Deus? Então nesta manhã eu quero dizer para você, convida Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar no teu sonho, que Ele vai dizer para você a mesma palavra que Ele disse para Jairo: crê somente, crê somente no poder que tem o nosso Deus. Ele não mudou, Ele é o soberano, e a palavra de Deus nos diz que Jesus então entra naquela casa. Aparentemente, ao olhar humano, aquela menina estava morta, mas Jesus, quando entra, segura na mão daquela menina e Ele dá uma palavra, Talita cumi. O que Ele quer dizer? Traduzindo, Ele diz: menina, eu te digo, levanta. Ei, olha que coisa linda. Quando Jesus diz: menina, eu te digo, levanta, o que aconteceu? A menina se levantou, a menina sentou, a menina ali de 12 anos começa a falar. E então Jesus manda-lhe apressadamente avisar: e desse o que comer. Aquela multidão que zombava, aquela multidão que ria, aquela multidão que não acreditava, tiveram que engolir a sua zombaria, tiveram que engolir o seu riso, quiseram te engolir o deboche. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, o milagre acontece. Nesta manhã eu quero dizer, se você crer no poder de Deus, se você crer na palavra de Deus, tome posse da vitória, porque nesta manhã Jesus quer dizer para os teus sonhos: levanta-te. Você não vai ser sepultado, o cemitério não vai ser o lugar onde o teu sonho vai ser armazenado, mas Deus quer realizar o teu sonho em vida. Não se entregue diante das circunstâncias, mas olhe para a grandeza de um Deus. Há um Deus que te ama, há um Deus que não colocou obstáculo para morrer em uma cruz, para nos resgatar do pecado, para nos dar condições de vida, e sobre a nossa vida Ele repousou a sua glória. E o salmista, ele diz para mim e para você que Ele é o socorro bem presente na angústia. O salmista, ele diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. O salmista, ele diz que o nosso Deus é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. E nesta manhã, através desta palavra, eu quero dizer que Jesus quer chegar a você. Ele quer dizer para você: levanta-te e anda, porque o seu milagre chegou. Nesta manhã, como pastor, eu quero dizer: levanta desta cama, levanta dessa cadeira, sai dessa depressão, sai desta tristeza, sai desse momento cruel da sua vida, olha para Jesus e vai em direção da sua vitória, porque Jesus te chama. É necessário primeiramente você acreditar. Qual foi a palavra de Jesus para Jairo? A palavra de Jesus para Jairo foi essa aqui, olha só que palavra linda, que está lá no capítulo 5, versículo 16. E Jesus, ouvindo essas palavras, qual? A palavra dos amigos dizendo: olha, sua filha está morta. Jesus diz a Jairo: não temas. Ei, nesta manhã eu quero dizer para você: não tema, não tema, crê somente no poder da palavra de Deus. Não olhe aquilo que está te levando para o fracasso, olhe para Jesus. Não olhe para aquilo que quer te levar para a depressão, olhe para Jesus. Não olhe para aqueles que querem dizer que não tem jeito, olhe para Jesus, porque a palavra de Jesus nesta manhã é para você dizer assim: não temas, crê somente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o autor da nossa salvação. Assim como Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele quer ressuscitar o teu sonho nesta manhã. Ele quer fazer de você mais do que vencedor, Ele quer garantir a sua vitória, Ele quer fazer a diferença. Mas é necessário que você acredite, é necessário que você creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus assim te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero aproveitar esse momento de fazer um convite: venha visitar a nossa igreja.
pastor, aonde fica a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo? No Jardim Catarina. Ela fica na rua Pedro Ferreira, número 955, Jardim Catarina, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estão com as portas abertas para receber você e profetizar uma palavra de vitória. Temos as nossas reuniões às quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Toda quarta-feira, quinta-feira, estudo da palavra de Deus, oração. Estamos aqui profetizando para aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que vive processo difícil na sua vida. Quinta-feira, a partir das 19h30. Os domingos, pela manhã, nossa escola bíblica dominical, e à noite, domingo à noite, a partir das 18h30, o nosso culto de louvor e adoração. Venha fazer parte dessa família, venha fazer parte desse povo que acredita no poder de Deus. Recebe esta palavra na sua vida, tome posse da vitória e seja mais do que vencedor. Que Deus assim te abençoe. Graça e paz.